Um dia eu imaginei que o meu primeiro pronunciamento nesta casa, a primeira vez que eu ocupei a tribuna desta casa, que aconteceu em fevereiro de 2003, e aí já se vão quase 10 anos, aquele eu imaginei que teria sido o dia de maior ansiedade, de maior nervosismo, de maior emoção. Mas, no entanto, quero confessar que hoje a minha emoção, a minha ansiedade, o meu nervosismo é muito maior. Afinal de contas, nesses quase 10 anos, dediquei a minha vida, dediquei a minha capacidade de trabalho, dediquei o meu tempo e a minha energia para corresponder à confiança que recebi 3 vezes do povo baiano nas urnas, tendo sido pelas 3 vezes o mais votado deputado federal do meu estado. Se hoje eu tenho muito a agradecer ao povo de Salvador por ter confiado em mim no último 28 de outubro e ter me concedido o direito de ser seu prefeito, eu quero dividir esta alegria com a casa, porque muito do que aprendi na política, aprendi aqui dentro. A Câmara dos Deputados do Brasil foi para mim uma universidade da política. Aprendi como deputado federal e homem público, aprendi como cidadão e aprendi como ser humano. E talvez tenha sido o aprendizado como ser humano aquele que mais me enriqueceu e que mais fez com que hoje eu fosse uma pessoa mais experiente e mais preparada do que quando assumi o meu primeiro mandato nesta casa. Eu confesso aos senhores e senhoras que de ontem para cá, quando iniciei a preparação de alguns rabiscos para falar nesta noite, eu tentei fazer a memória de alguns temas, alguns momentos, algumas passagens que eu considero que foram marcantes e inesquecíveis. E, evidentemente, essas passagens têm muito a ver com o que eu fiz neste parlamento em quase 10 anos. A luta por um salário mínimo mais justo. Hoje a gente tem que reconhecer que o salário mínimo no Brasil, ele é muito mais compatível com as necessidades dos trabalhadores do que era em 2003. E muito se deve à nossa luta e ao nosso esforço defendendo, enquanto bandeira partidária, um salário mínimo justo para o povo brasileiro. A defesa permanente das bandeiras sociais, das políticas de inclusão social e de distribuição de renda. A defesa da educação pública gratuita e de qualidade. Aliás, eu que antes de ser deputado trazia a vivência de ter trabalhado na assessoria da Secretaria de Educação do Estado da Bahia e tive naquela oportunidade a chance de reconhecer na educação a verdadeira mola de transformação da nossa sociedade. Mas também a luta pela inclusão dos portadores de deficiência. Essa foi uma luta notadamente presente no meu primeiro mandato e que se acompanhou nos 2 mandatos seguintes. A luta por mais recursos para a região Nordeste e há uma série de pronunciamentos que eu fiz aqui mostrando as graves desigualdades sociais e econômicas que ainda existem no Brasil. Aos poucos, o Nordeste vem superando essas desigualdades, mas eu quero deixar registrado que ainda há muito que se fazer em termos de políticas públicas para que o Nordeste brasileiro possa ser melhor assistido, sobretudo na transferência de recursos federais e na garantia de investimentos para a nossa região. A luta sempre presente no meu partido contra a carga tributária, defendendo a redução de impostos, sendo que aí nós tivemos uma vitória, não só no debate político, mas uma vitória também no painel, porque conseguimos acabar com a CPMF. E depois, no ano seguinte, já como líder, travei aqui uma frente que se opôs à reedição da CPMF, naquele momento denominada CSS. Sempre olhando o contribuinte,
sempre olhando a necessidade de abrir espaço para mais investimentos e para que a economia brasileira possa ser cada vez mais dinâmica. A defesa nesta casa de uma reforma tributária que permitisse maior igualdade entre os entes da federação. E eu quero deixar esse debate para que o Congresso possa continuar fazendo a necessidade de reequilibrar os entes federativos brasileiros. E aí chama atenção para a situação atual dos municípios, e Salvador não foge a ela, e dos estados, que precisam de mais solidez nas suas finanças e de mais capacidade de investir com recursos próprios. E eu faço um apelo a esta casa e ao Poder Executivo que dê sequência, mesmo que de maneira fatiada, à aprovação de medidas tributárias que permitam uma melhor equalização dos entes federativos. A defesa de mais recursos para a saúde pública. E aí, como líder, também tive a oportunidade de garantir e construir, no conjunto dos líderes desta casa e com o apoio do presidente, a aprovação da emenda 29, que garantiu um novo marco regulatório de aplicação de recursos para a saúde pública brasileira. Chama atenção para a postura sempre responsável que nós da oposição adotamos diante das crises econômicas que abateram o Brasil nesse período de quase 10 anos. Nós nunca nesta casa apostamos na lógica do quanto pior melhor, pelo contrário, tivemos uma postura responsável, decente, uma postura de abertura ao diálogo, uma postura de pensar primeiro no Brasil e nos efeitos que qualquer decisão aqui poderiam ter em cada um dos cidadãos brasileiros. Por isso mesmo, fomos colaborativos e estendemos a mão ao governo para aprovar as medidas que permitiram a superação da crise econômica. Quantos projetos discutimos e votamos nesse período para garantir a redução da violência e a redução da criminalidade no Brasil, inclusive aperfeiçoando e melhorando a legislação penal do nosso país. Isso para não falar da defesa sempre apaixonada que fiz desta tribuna, do meu estado, a minha querida Bahia, chamando atenção, às vezes, para temas que eram locais, mas que precisavam ganhar relevo e destaque no plano nacional, e sempre, mas sempre pedindo a atenção do governo, dos governantes desta casa para as necessidades da minha querida Bahia. A minha luta e a minha defesa sempre presente do combate à corrupção. E aí eu chamo a atenção para a participação que tive como membro e subrelator da mais importante comissão parlamentar de inquérito da história recente deste país, a CPMI dos Correios, que foi um marco na história desse país e que mostrou ao Brasil, agora corroborada pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que a impunidade não prevalece nesse país e que há um avanço permanente das instituições democráticas, isto tudo garantindo os pilares para que o Brasil seja um país de instituições fortes e respeitadas pelo cidadão. Mas eu tenho o sonho de ver que um dia essa casa vai tirar do papel a aprovação da reforma política. As distorções do sistema político brasileiro saltam cada vez de maneira mais nítida aos olhos de nós políticos. E a maior vítima desse sistema somos nós políticos. E eu deixo aqui um apelo a esta casa, que não deixe morrer a possibilidade de discussão e votação política ampla, de uma reforma política que altere profundamente o sistema político nacional. E para a provocação, quero dizer, não se preocupem com o curto prazo. Vamos aprovar uma reforma política que mude o sistema para daqui a 10 anos, afastando os interesses imediatos, mas que seja profunda e que faça as transformações necessárias para garantir maior blindagem ao sistema político brasileiro. Daqui a 4 anos, quando eu estiver concluindo o meu mandato de prefeito de Salvador, eu peço a Deus só uma coisa: que eu possa concluí-lo com a consciência tão tranquila como estou concluindo hoje um período de quase 10 anos na Câmara dos Deputados. Eu quero encerrar o meu mandato de prefeito com o sentimento que encerro agora neste mês, o meu mandato
de deputado federal. Primeiro, o sentimento do dever cumprido. Depois, a consciência que dei o meu melhor. Nem sempre acertei. Cometi erros, inclusive, da tribuna desta casa. Mas, no entanto, a busca sempre foi de defender os mais elevados interesses do Brasil. Eu vou assumir uma tarefa dificílima. Salvador, minha querida cidade, vive um dos momentos mais complicados da sua história. Nós não vamos conseguir resolver tudo da noite para o dia, mas eu sei que com determinação, com trabalho, com perseverança, com compromisso público e, sobretudo, com a paixão pela política, a gente chega lá. E eu vou encerrar finalmente, presidenta Rose, para dizer o seguinte: eu, pensando aqui num trecho final do meu pronunciamento, resolvi pedir licença aos baianos, pedir licença a Gil, a Caetano, a Dorival, a Jorge Amado e a tantos baianos, para, com as bênçãos, não do Nosso Senhor do Bonfim, mas as bênçãos da bancada mineira, recorrer a um trecho de uma canção que para mim é o hino nacional da amizade e que reflete de verdade, de coração, tudo que eu vivi nessa casa. Milton Nascimento, esse grande brasileiro, amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Todos os dias, meus amigos, nós vamos nos encontrar. Eu amo essa casa, sou grato a ela e espero que os meus colegas de todos os partidos, de todos os estados do Brasil, possam me visitar em Salvador. Um grande abraço, muito obrigado.